Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa produzido por Rafaela Leite. O Casa Aberta é o programa de formação docente da UFC nas ondas da Rádio Universitária FM e é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, vamos conferir a nossa agenda. Veja aí a programação do Casa para este mês de abril com a Rafaela Leite. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, gente. Na próxima terça-feira, dia 9 de abril, acontece no Laboratório de Informática do Centro de Tecnologia, na Engenharia Civil, Bloco 708, a palestra sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Organizada pelo Laboratório de Práticas Docentes, o evento será ministrado pelo professor do Departamento de Engenharia Química da UFC, Ivanildo Júnior. O Ivanildo, que é idealizador do projeto Ativa EQ, faz uso de games, vídeos e outras metodologias na sala de aula e vai dividir essa experiência na palestra. O evento acontecerá às 8 da manhã. Se você, docente, tem interesse, não pode perder. Para mais informações, basta ir na nossa página Casa UFC no Facebook e conferir mais detalhes. Socorro como tudo aqui nesse lugar. E também na próxima terça, 9 de abril, a Casa promove um mini curso sobre elaboração do plano de ensino. Ele vai ser ministrado pela professora Jaqueline Ramos a partir das 9 da manhã. O minicurso acontecerá na sala audiovisual do curso de jornalismo, lá no Centro de Humanidades 2, no Benfica. Para o chão voltar a se deitar e a chuva... A Casa de Arte, junto ao grupo de música percussiva Acadêmicos da Casa Caiada, estarão promovendo na próxima sexta, dia 12 de abril, um encontro entre os acadêmicos da Casa Caiada e o artista plástico e pintor Descartes Gadelha. O Gadelha, que ajudou na criação desse projeto de extensão do curso de música da nossa universidade. A apresentação acontecerá no Museu de Arte da UFC, o MAUC, aqui no Benfica, das 12h30 até as 13h30 da tarde. Por que você não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça. Por que você demora? A casa... Ok, Rafaela, obrigado aí pela programação do Casa para esse mês de abril, muita coisa interessante. E a gente já pode confirmar, Rafaela, na próxima sexta, aqui no Casa Aberta, Lola Aronovich. Ok, já está confirmado. Bom, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o ensino de engenharia. E a gente não pode falar do ensino de engenharia na UFC sem falar também e destacar a relevância do Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, o DIATEC. E aí, para conversar com a gente sobre o ensino de engenharia e o DIATEC, nós temos o prazer de receber aqui um trio de professores de altíssimo nível, gente muito bacana que veio aqui conversar com a gente nessa tarde de hoje. Temos aqui o prazer de receber o professor Antônio Paulo de Holanda Cavalcante. O professor Antônio Paulo é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFC, é mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Atualmente, o Antônio Paulo é vice-chefe do Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica em Engenharia e Arquitetura. Tudo bem, se tiver errado aqui, ele me corrige daqui a pouco, mas é isso aqui mesmo, tá certo? Professor Antônio Paulo, muito obrigado, a casa é sua. Obrigado a todos, obrigado pelo acolhimento, um prazer estar aqui para poder contribuir. Vamos corrigir, começar corrigindo aqui. Ok, atualmente eu sou o chefe e o Esteban, que é ao meu lado, é o vice-chefe. Olha aqui, já aconteceu. Não é vice, é o chefe do DIATEC, hein? Vamos dar de vida. Mas isso é uma fraternidade tranquila aqui para nós. Tá legal. Também conosco nessa tarde, dando a honra da sua presença, temos o prazer de receber o professor Barros Neto. Ele é graduado em Engenharia Civil pela UFC, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já foi diretor do Centro de Tecnologia, hoje coordena o Ceará 50, né, professor?
Opa, acertei Acertou. a década, é essa mesmo, 50, né, que está planejando o futuro do Ceará, uma ação muito importante. Professor Barros Neto, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Opa. Obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui, né? Eu agradeço o convite e espero aí ajudar no debate. Ok. Quem está aqui conosco também, completando essa mesa tão ilustre, é o professor Estevão Fernandes Rolim. Ele é engenheiro e mestre em engenharia elétrica pela UFC, doutor pela Universidade de Nice, na França, na área de automação e processamento de sinais. Em 2015, ele participou ativamente da criação do Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, o DIATEC, no Centro de Tecnologia da UFC. Professor Estevão, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Ismael. Boa tarde, Rafael, Ismael, meus colegas aqui, Barros Neto, Antônio Paulo. Muita satisfação de estar aqui para a gente fazer esse debate hoje. Olha só, e você que está nos ouvindo pode participar do programa com a gente. É só ligar o 3366-7474. A Rafaela já está ali atenta, aguardando a sua ligação. Quer fazer perguntas para o professor Barros Neto, professor Antônio Paulo, professor Estevão? É só ligar o 3366-7474. Gente, eu queria começar o programa perguntando a vocês sobre o desafio de ensinar engenharia em nossos dias. Né? Quais são esses desafios? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam no cotidiano da sala de aula? Bom, agora é com vocês. Quem começa? Nosso chefe. Bom, começando com o Antônio Paulo. Ok. As pessoas visualizam a engenharia como uma técnica, assim, as pessoas do senso comum, como o munícipe normalmente, visualizam apenas como técnica, né? Nossa percepção é essa. Mas internamente na universidade, o trabalho de docente, a gente sabe que é muito mais do que isso. Tem uma imersão e uma multidisciplinaridade em relação a outros saberes, né? E atualmente essa consciência ela já perpassa o DIATEC, já foi concebido dessa forma, e a nossa visão é que isso tem que ser cada vez mais evidenciado. As dificuldades que nós enfrentamos do dia a dia, de problemas de permanência do aluno, retenção, evasão, e combater também o ensino de engenharia levar para o ensino de engenharia mais atualizado em termos de metodologias de ensino. Então, assim, nossa missão é conseguir integrar internamente para entregar boas práticas de ensino para a comunidade. Ok. Bom, eu acho essa questão do ensino de engenharia é bem complexo, né? Nós estamos hoje, mais ou menos, acho que numa crise, né? Assim, porque nós temos hoje os alunos altamente conectados, né? Então, assim, internet, as informações são muito rápidas para eles. Nós temos uma exigência cada vez maior da universidade com relação à produção científica, com relação a várias outras ações da própria universidade, né? Da própria vida acadêmica, né, que a gente fala. E temos também um desafio de, ao mesmo tempo, discutir a parte do conteúdo, que a gente não pode deixar de passar, porque, né, no final ele vai precisar desse conteúdo para poder... Mas, ao mesmo tempo, como passar esse conteúdo, né? Como trazer para a vida real, porque aí como é que você faz? Porque eu também não posso ensinar engenharia sem tentar ver essas coisas, por exemplo, conectar com os problemas da realidade, né? Então hoje, por exemplo, nós temos um sério problema aí que foi aquela questão lá de Brumadinho. Como é que isso, qual foi o erro de engenharia que houve ali, né? O que é que poderia ter sido feito, né? As questões de risco que podem ter sido debatido, né? O que é que foi negligenciado, o que não foi. Vamos dizer, isso reflete, né? Vamos dizer, ali um problema de engenharia refletiu num 300 pessoas mortas, né? Então, assim, como é que você traz essa realidade, né? E a realidade do dia a dia, né? Do déficit habitacional, né? Dos problemas de saneamento e tudo, como é que você traz isso para dentro de sala de aula? E como é que você resolve? E aí eu concordo com o Antônio Paulo que a solução não é exclusivamente técnica, né? Fazer as contas, dimensionar é fácil. Agora, como financiar, né? Como os impactos que isso vai gerar na sociedade, né? Os impactos positivos, os impactos negativos, né? Como é que isso vai, por exemplo, uma das coisas interessantes que a gente discute em sala de aula, só a pessoa ter um endereço
né? Tem um endereço. Você vai mandar uma carta, né? Você receber, né? Uma das coisas que foi feita, por exemplo, lá na Rocinha, os caras conseguiram fazer endereço. Por quê? Porque antigamente a carta chegava num barzinho lá embaixo, o cara passava de manhã cedo, de tardezinha, e aí tem carta para mim, o cara ia distribuindo as cartas. Então, assim, essa é uma discussão, né? O impacto que tem isso aí na sociedade. Então, assim, é muito amplo, né? E aí essa dosagem, como montar isso aí e juntar isso com a técnica, é um desafio. O senhor Estevão? Eu acho que o Barros Neto foi muito feliz, né? Vocês dois foram muito felizes nos comentários. Ensinar engenharia hoje é viver nesse eterno dilema, né? Entre entupir o aluno de conteúdos, que em grande parte são importantes, né? E têm sua necessidade do ponto de vista da formação técnica do engenheiro. Mas, por outro lado, também é muito importante abrir a cabeça desse aluno para que ele entenda, né, que a engenharia é, antes de tudo, um fator de transformação da sociedade, né? Desde sempre. A tecnologia está em tudo que a gente enxerga, né? A gente nem precisa ir até Brumadinho, né? Basta ver que essa semana a cidade estava um caos por causa do problema de drenagem, né, com as chuvas que houveram, né? Teresina está em estado de emergência, né? Então, onde é que está o problema de engenharia? Onde é que isso afeta a nossa vida? Não é só na drenagem da cidade, é na tecnologia digital, né? É na produção de energia, em quase todos os setores da nossa vida. Então, assim, esse problema é muito complexo e a via que eu acho que a gente começa a visualizar é parar para pensar qual é o perfil desse profissional que a gente quer entregar para a sociedade, né? Como avaliar esse profissional e formá-lo em termos de competências, né? Quais são essas competências, como é que a gente pode fazer com que ele desenvolva essas competências de uma forma mais ampla. Então, acho que para mim hoje é o grande desafio do ensino de engenharia. Ok. E com relação às questões de ensino, que acho que foi levantado aqui, evasão, repetência, como é que é esse quadro dentro da universidade no ensino das engenharias? A gente falando aqui de um conjunto de engenharias, né? Na UFC me parece que são mais de... São 11, aqui na UFC, campus do Fortaleza, são 11 cursos de engenharia no Centro de Tecnologia. Certo? Mais os cursos de arquitetura. Mas arquitetura e design. Arquitetura e design, fora as engenharias de Crateús e Russas. Olha aí. E engenharia de alimentos. Aí tem alimento, pesca, que é ligado ao CCA. Isso, exatamente. Então, como é que a gente pode falar em termos de evasão, repetência? Onde é que está a principal dificuldade do aluno que chega a esses cursos? Olha, eu me sinto um pouco à vontade para falar sobre isso, apesar de não ter números exatos para te dizer aqui, né? Talvez a Pró-Reitoria de Graduação ou o próprio Centro de Tecnologia tivesse esses números, mas eu sempre tenho atuado no ciclo básico, né? Ali tenho atuado muito em turmas de primeiro ano, de segundo ano, assim como Antônio Paulo também e Barros Neto também, né? Na introdução à engenharia. E a gente sabe que o aluno sofre muito com o baque na transição entre o ensino médio e o ensino superior, né? A formação do engenheiro ela é muito científica, né? Eu já ouvi pais chegarem para mim e dizer assim, meu filho fez 6 meses de engenharia, mas ele estava aprovado em medicina também, então ele preferiu fazer, porque é muito mais prático lá. Bom, eu acho que tem outros fatores também, mas mas sem dúvida a formação da área da saúde ela é mais prática, né? De muita praticidade, enquanto que na engenharia eles passam 2 anos mergulhados em informações científicas, né, duríssimas, e eu acho que isso dificulta muito, né? Então a gente tem tentado ir atrás das melhores práticas, né, de ensino do mundo todo, que apontam para o uso de justamente situações práticas, né, de execução de projetos que permitam que o aluno aprenda o conteúdo científico, mas ao mesmo tempo execute algo de concreto, né? Isso acho que o Antônio Paulo vai saber falar bastante por causa do PBL, né? O que o Estevão acabou de falar diz respeito a uma tendência do aluno chegar até a engenharia. Ele já trabalhou a sistematização no ensino médio, do ponto de vista dos conteúdos. É forte isso. Então, ele sente um choque ao entrar na engenharia, que ele tem que partir para uma aprendizagem crítica. E essa aprendizagem crítica pressente que o professor também seja da mesma forma e que haja dessa mesma forma. Daí a intenção que o Estevão falou dos projetos e que o Barros Neto falou de estar vinculado à realidade em que ele está imerso. Nossa tentativa é de fazer essa junção com as boas práticas de metodologia de ensino e aprendizagem.
É nesse aspecto que a gente atua. E é importante mencionar, né, que aí eu vou falar quando eu estou ficando velho, quando eu era diretor, né, porque na realidade o Diatec foi quando ele foi constituído, eu era o diretor do Centro de Tecnologia. Foi conduzido por você, né? Você na época foi. Então, assim, acho que foi uma das últimas coisas, fechada das luzes da minha gestão. E o Diatec, ele surgiu muito nisso aí, né? Ele é fruto do Reúne, né, que nós começamos dentro do Reúne, nós criamos cursos, e dentro do curso vieram professores para, que a gente chama de ciclo básico, né? E aí foi com esse grupo de professores, né, nós tivemos aí todo o trabalho de criação do Diatec. E justamente para tentar melhorar isso aí, porque esse é um dos problemas, e aí até falando um pouco, comparando com o curso de medicina, é porque há uma dissociação muito grande entre, como o Estevão falou, da parte científica e da parte profissional, né, da parte básica. Então, nós temos muita matemática, física, química, e que muitas vezes o aluno tem a dificuldade de vislumbrar para que é que serve. Né? Ou seja, qual é o uso que eu faço nisso aí. Então, o trabalho um pouco do departamento, né, é tentar fazer esse link. Porque, na medicina, o cara já está aqui no primeiro semestre, segundo, eu não sei exatamente, mas já está fazendo anatomia, já está fazendo fisiologia, que já tem uma coisa direta, assim, um trabalho mais próximo do que ele vai fazer. Então, ele está lá vendo o que é uma veia, o que é um coração, o que é, tá entendendo? E o nosso é mais abstrato. Então, isso gera uma dificuldade maior para o próprio aluno, tá entendendo? E então, como fazer isso é que é um desafio. Até porque esse é um outro ponto. E aí, voltando à questão das competências. A competência hoje, numa base matemática, né, uma base física que a gente vai ter, essa é uma competência que o engenheiro vai levar para o resto da vida. Tá entendendo? Uma competência em estatística, por exemplo, ele vai usar para o resto da vida. Então, e aí, só que ele não vislumbra isso. Como isso se articula com a realidade? Isso. Então, essa é uma dificuldade que a gente passa pelo processo, entendeu? Então, como transformar isso, né? E aí, como hoje, né, o próprio Estevão já mencionou, nós estamos indo cada vez mais para as competências. Por que para competência? Porque o conhecimento está muito rápido. Então, não adianta eu ensinar uma técnica aqui, que daqui a pouco essa técnica já não existe mais, superado. Essa questão de você usar um software hoje, amanhã não existe mais, ou já evoluiu. Então, assim, na realidade, se ele tiver a competência de mexer com aquilo ali, o que vem lá para frente... Se ele conseguir desaprender, reaprender, saber fazer a escolha, ele vai ter uma eficiência melhor no caminhamento profissional dele. O que a gente pode de melhor ensinar para o aluno é a autonomia de aprender, né? Isso. Se ele tiver essa autonomia, ele vai aprender qualquer tecnologia nova que surja. E isso também é uma desconstrução nossa. Sim. Né? Agora, dia 30 de abril, eu faço 27 anos de professor da universidade, certo? Então, assim, eu já vou aí, né? Eu, 28. 28. Somos contemporâneos. Certo? Então, assim, isso, como você vai... até nós temos que nos desconstruir desse processo, né? Nós somos... Eu sou professor antes da internet, sou professor antes do CAD, entendendo? Então, tudo isso antes do Excel, certo? Então, assim, hoje tudo isso é linguagem tradicional, tá entendendo? Lá do uso do profissional. Então, como é que a gente se encaixa nisso, né? Então, os professores também precisam. Então, assim, a gente também... E aí eu acho que aí até assim, a universidade como um todo, até o próprio Projeto Casa, eu acho que tem que ter essa vislumbrar isso aí. Porque se a gente não der as condições também para o professor se adequar, você não pode colocar exclusivamente a carga no professor para fazer isso aí, tá entendendo? Até porque, como eu falei no início, hoje o professor, tem aula, tem orientação, tem coordenação de projeto, administração. Então, assim, se eu não criar mecanismos, né, de que a gente faça isso, a gente não vai conseguir. Então, assim, essa é uma coisa que a gente vem discutindo. E aí... passar para os outros, eu depois tenho outras coisas para falar, senão passa o tempo a gente falando sozinho aqui. Então, nesse esforço que o Barro Neto está falando, o Diatec segue uma série de ações. E essas ações estão representadas em algumas oficinas e grupos de trabalho, como ateliê de ensino, que é conduzido muito bem por um grupo de professores
de diversas áreas. Pela nossa tutora queridíssima, Bernadette. Um abraço para ela aí, Bernadette Beijo, Porto. A Berna. Sempre citada aqui, né? O professor Estevão está mais assim, participando a mais. E no meu caso, na oficina PBL, que ocorre, vou fazer aqui um merchandise também, o ateliê dia de terça-feira, né? Terça-feira, toda terça de 10 às 12, na sala de reuniões lá do Diatec. Bloco 710 PC e o PBL toda sexta-feira de 8 às 10. Além disso, tem um grupo interdisciplinar que está em construção, está sendo conduzido de certa forma por pessoas da SMD, o Rafael, o professor Henrique Pequeno, eu e a professora Gisele. Então, seria a parte de EduMine, que é uma área da educometria, que trabalha a parte de Big Data voltada para dados educacionais. Também é outra área que está sendo muita coisa, mas a gente vai ter um espaço aqui só para falar das iniciativas, dos projetos. Okay. Vamos falar um pouquinho assim rapidamente, o professor Barros Neto já falou um pouco, mas vamos retomar aqui essa história da criação do Diatec, como é que ele surge, né? Enfim, acho que é um momento muito importante, é muito rico, é uma transformação muito importante, acho que é importante a gente destacar isso, né? Quer dizer, você no ensino de engenharia passar a ter preocupações com o ensino, com a efetiva aprendizagem dos estudantes, me parece algo inovador, algo de trouxe muitas transformações para os cursos de engenharia da universidade. Então, já ficou acho que já ficou claro aqui esse sentimento, essa necessidade de lidar com essas transformações, não é? Mas como é que foi de fato aí essa criação do Diatec? Acho que é uma coisa que merece ser contada aqui. Começando dizendo que, para quem chegou agora, né, que o Diatec, esse nome não é remédio não, tá? Tem gente que diz que é remédio porque tem que ter gosto ruim, né, para funcionar, mas é o Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica. E essa ideia surgiu, o Barros Neto vai poder me completar logo em seguida, né? Surgiu na gestão dele ainda. E eu assim, ele meio que me chamou junto, eu aceitei esse desafio, né? De ajudá-lo na construção. Foi uma parceria nossa de fazer a montagem do projeto. E a ideia era não apenas essa que você mencionou, de pensar no ensino da engenharia, mas realmente, como o nome do departamento traz, né, era de promover a transversalidade, né? A transversalidade dentro da formação dos engenheiros, né? Essa transversalidade que tem a ver com essa integração, ou seja, nós vivemos numa universidade, né? Aqui estamos inseridos dentro dentro dessa universalidade, às vezes a gente não sente, né, qual é a melhor forma de explorar os diversos campos de conhecimento dessa universidade. O Diatec tem essa visão de tentar criar pontes, né, entre a formação em engenharia e os diversos setores da universidade que possam agregar na formação desse engenheiro. Nesse aspecto, então, essa acho que é a visão. Até a composição dos docentes do Diatec também é bastante eclética, né? Isso, nós temos professores de diversas formações. São 13 professores. Exato. 15, não? Pode falar sobre não, somos 15 professores. Já cresceu aqui, ó. Vamos atualizar o site, são 15 professores. Arquitetos, tem matemáticos, tem engenheiros. Tem até engenheiro, né? Economistas, tem engenheiro, né? E esse perfil é bem o Diatec, ele segue essa lógica também na sua tratativa diária entre os professores. A gente olha, por exemplo, para o ciclo básico, mas de uma forma integrada, né? Na forma de problemas que se comunicam. A gente olha para a formação mais profissional, quando a gente promove projetos integradores, né, entre disciplinas. A gente olha para esse olhar mais social do aluno, com a disciplina, por exemplo, de tecnologia e sociedade, né, onde o aluno se depara com enfim, tecnologias que têm impacto, né, social. Né? Então, tem as disciplinas que a gente chama de disciplinas integradoras, né? Que Exato. esse é uma das dificuldades da engenharia, né? Como quebrar isso aí, até o PBL um pouco ajuda, é de você acaba fragmentando o conhecimento e depois como é que você junta, certo? Então, por exemplo, a minha área é construção civil. Tá? Então, eu trabalho na minha parte de orçamento, mas aí tem um professor que trabalha técnicas construtivas. Outro professor trabalha o cálculo estrutural.
né? Mas, assim, como é que no final o aluno vê tudo isso? Porque é como se vocês dizem, tudo não é difícil, ou é tudo numa estrada. É a mesma obra. É a mesma obra, olhares, só que os olhares. Então, como é que eu junto tudo isso? Esse é uma das dificuldades que nós temos de como integrar esse conhecimento. Certo? Como é que o aluno chega no final e junta tudo? Foco no processo. Foco no processo. Que é uma das coisas que eu defendo, e a gente tem procurado melhorar isso aí, é que, aí eu vou falar da minha área, porque, né, mas, por exemplo, que um aluno deveria sair do curso de Engenharia Civil com um prédio estudado, desde a fundação dele até a entrega do orçamento. Porque aí ele teria uma visão do todo daquele projeto. Só que aí, assim, não é uma coisa tão simples, e essas disciplinas integradoras tendem a ajudar ao aluno a ter essa noção, né, de como é que ele junta uma coisa com a outra, como é que uma coisa impacta na outra, tá entendendo? Então, assim, esse é um desafio na questão da engenharia. E esse é o mesmo desafio que você tem, por exemplo, para uma estrada, para uma barragem e outras coisas mais. Né? Se pensar engenheiro desde o início do curso. Né? Isso, exatamente. Isso. Ou seja, tentar fazer isso. Como é que eu vou usar lá a integral que eu estou estudando, onde é que ela vai ter algum uso. Então, assim, aí você vai para um lado operacional, porque você vai para um lado operacional, né? Porque também é a técnica. Então, assim, como é que eu vou fazer o integral tripla, onde é que eu posso um dia precisar disso aí? Né? Então, como é que você faz essa ligação aí, que são os desafios pelo qual nós estamos, não só o Diatec, mas todo o Centro de Tecnologia vem se questionando isso, né? Isso aí, né? Nós estamos lá nos processos de reforma curricular e tudo, então isso está em efervescência lá. Ok, legal. Gente, o papo está muito bom, mas o Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Ouça Novas Dimensões, todo sábado a partir de 11 da manhã. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. A UFC tem inscrições abertas para a seleção de interessados na primeira turma do mestrado em Fisioterapia e Funcionalidade até o dia 16 de abril. A oferta é de 15 vagas para ingresso no segundo semestre de 2019. Outras informações estão no site ppgfisio.ufc.br. Casa é sua, porque não Casa Aberta está de volta hoje falando sobre ensino de engenharia, tratando também do Diatec, órgão do uma diretoria do nosso Centro de Tecnologia que se dedica às questões de ensino, metodologia, aprendizagem, muito interessante. E temos aqui para falar sobre isso o Antônio Paulo, o professor Barros Neto, o professor Estevão Rolim Fernandes, gente muito boa aqui hoje no Casa Aberta falando sobre o ensino de engenharia. Como é que funciona o Diatec, pessoal? Vamos falar aí com... O Diatec está estruturado em 3 setores de estudo. O setor de estudo de conteúdos básicos, envolve as disciplinas de cálculo, fundamentos de química, fundamentos de física. Nós temos aí a parte também de estatística, a parte de programação, desenho para engenharia. Então, nós não servimos apenas a um curso, nós servimos a diversos cursos de engenharia. O segundo setor de estudos é o setor de estudos de integração, né? Setor de estudo que o Barros Neto citou há pouco, onde envolve uma ligação à área do profissional. São disciplinas como Projeto Integrador de Integração Acadêmica e Tecnológica, criado pelo nosso querido decano, o Elano, e um abraço para ele. E também a disciplina de BIM, a qual eu levo, uma disciplina de modelagem da informação e da construção, a disciplina de tecnologia e sociedade, que o Estevão leva essa disciplina muito bem, e outras disciplinas. E o terceiro e último setor de estudos é o setor de estudo de gestão em projetos, do qual eu faço parte, está ligado à parte de representação e à tecnologia de gestão. E a parte de modelagem da espacial da informação, a professora Celi, um abraço também, ela que conduz, e essa é a estruturação. Em relação a metas, em relação a
atividades que nós pretendemos desenvolver, está a atualização na sistemática de trabalho, tanto no aspecto de ensino em sala de aula, como já foi citado nos grupos de trabalho aqui. Aí eu faço menção, no bloco anterior, eu faço menção agora do projeto do professor Luiz Gonzaga, o projeto do Lê, que trabalha essa questão da literatura, engenharia e reflexões. E, por fim, dentro das metas está a estruturação também física do departamento e estudos com projeto de extensão. Ok. O senhor Barros Neto. Bom, essa questão do Diatec, né, eu acho que ele passou um momento, né, como qualquer criação, né, assim, tem um período de estabilização, né, até você montar, né, todo esse processo, né, até o próprio grupo se formar, porque vinham pessoas, né. E uma coisa interessante do departamento é que hoje há uma harmonia muito grande. Então, assim, essas preocupações, essas discussões sobre questões metodológicas, né? Temos essa parceria aí muito forte com a Bernadette, né? Então isso tem ajudado e tem ajudado o próprio departamento a fazer incursões, né? Então, né, até das próprias discussões, hoje nós temos professores que já estão, às vezes, de forma mais metodologicamente correta, às vezes no empirismo, mas tentando trazer, né, novidades para a formação dos alunos. Né? Então, eu, por exemplo, não tenho mais aula teórica. Né? As minhas aulas são todas como eu trabalho muito projeto, a minha aula teórica é toda filmada e está na internet. Então, eu não gasto mais minha voz, né, dando teoria, né, certo? Eu faço muita questão, quiz e tudo mais para eles, né, e mostro, vamos dizer, uma das coisas que eu tenho feito muito com eles é a leitura de projeto, que é até uma competência. Né? Um engenheiro que não sabe ler um projeto, o que é né, como é rebatido, se não é, como é que funciona. E isso tem dado bons resultados, né? Eu disse, a planta aqui é a partitura de vocês. O músico tem a partitura, ele tem que aprender a ler a partitura. Se ele não ler a partitura, ele não faz um acorde. Se vocês não lerem aqui, vocês não vão saber o que é que vocês vão fazer, né? E aí, a gente tem feito isso tanto com construção civil, como estamos olhando outros projetos de estrada e tudo mais. Então, isso, assim, eu estou fazendo essa coisa agora, invertir esse processo total. Acabei com prova. Passei Mas também não trabalho com prova, não. É isso mesmo. Eu fiz agora, eles vão ter que me entregar no final Por isso que os alunos aplicativo. Boa, Barros? Já tudo, né? Por isso que eu todo mundo sou homenageado, né? Uma moleza dessa. E aí, mas aí eles estão agora fazendo, então eu passei como um desafio deles entregarem alguma solução para um problema de engenharia ligado a gerenciamento de obras, que é a minha área. E a escolha da solução não vai ser dada por mim. É uma comissão fora da universidade, que eu estou convidando as pessoas, e eles vão dizer lá, e a nota vai ser dada por esse turma. Eu não vou nem me meter, certo? Aí eu vou dar, aí é justamente as competências que eles vão ter para poder trabalhar com isso. Então, assim, aí tem lá o Assis, também tem coisa, o Ivanildo, né? O pessoal que também está perto do departamento. O Antônio Paulo. Então, assim, são coisas que estão em ebulição lá dentro do centro, mas ainda está todo mundo, né? Eu acho que, assim, hoje o que a gente percebe é que nós já estamos, assim, despertando em várias pessoas essa preocupação, né, de mudar a metodologia de ensino para que você consiga atrair os alunos mais fortemente para... Essa motivação por competência que o Barros Neto fala é trabalhar com as diretrizes nacionais, né, de ensino de engenharia, DCENS, que estão em processo de implantação. E aí, complementando o que eu falei na fala anterior, a curricularização da extensão, que é algo que tem que ser almejado, como você insere as disciplinas e também recebe a prática profissional dentro das disciplinas, a questão também da aplicação do ensino à distância é algo que também deve ser pensado. Nós também estamos desenvolvendo ações nesse sentido, e a questão das metodologias ativas, e aí isso pode ser vertical em cursos ou horizontal em semestre dos cursos. No caso do PBL, a gente tem feito um esforço, eu falei no grupo anterior, no quadro anterior, que nós estamos trabalhando com uma espécie de coaching no curso de engenharias renováveis, porque todo o corpo de professores do básico do curso de engenharia renovável está no Diatec. Então, esse grupo de professores debate com professores lá do último semestre, penúltimo semestre,
ações e problemas, como o Barros Neto colocou, e que os alunos desenvolvam isso, trazendo equações, trazendo expertise da parte de modelagem dentro das turmas do básico. Esse é um segundo esforço. Aí eu peço para o Estevam para falar também de tecnologia e sociedade, que é uma disciplina que tem bastante evidência. Posso falar? Mas antes queria mandar aqui um abraço para o nosso amigo, professor Luiz Gonzaga, né? Que está ouvindo Abraço, a Luiz. gente. Abraço, Luiz. Grande Então, Luiz. Seu Legal projeto saber que você Lê, está ouvindo a gente. Mandou aí Pelo menos muitas, uma pessoa, né? Tem muitas, pelo menos uma. Pra garantir uma pessoa. Muito rock and Obrigado, roll na Luiz. veia aí pra você, viu? Gente, é o seguinte, quando vocês estavam falando aqui, eu fiquei com vontade de dizer o meu sentimento em relação a isso, né? Da criação do Diatec, sabe? Eu percebo em relação ao que o Barros Neto disse, que passou aquele período, né, de turbulência, de instalação, que era mais difícil, agora começa a atingir uma estabilidade. A impressão que eu tenho, vocês já perceberam isso, porque vários nomes foram citados aqui, nomes de vários departamentos do CT, é que essa preocupação com a nova formação, com a formação moderna, né, que seja mais condizente com as nossas novas realidades, ela vinha despertando em vários setores do CT, em várias pessoas. Então aquilo estava meio adormecido, mas estava assim, latente, né? E é muito bacana saber que depois de alguns anos de Diatec, essa coisa está se aglutinando mais, né? A gente percebe. Então eu assim, sem falsa modéstia, eu acho que o Diatec tem tido um papel importante nisso, né? De trazer essas ações e quando a gente fala assim de uma forma mais genérica, pode parecer que são ações, enfim, muito grandiosas ou difíceis de se executar, mas no fundo são coisas simples, né? Quando o Barros Neto toca nesse ponto aí da inversão que ele fez, a inversão de sala de aula é uma coisa que muitos professores estão fazendo, às vezes, sem saber, né? Exato. Então, são metodologias ativas porque botam o aluno no centro da própria aprendizagem. Protagonista. Exatamente, né? Mas são ações como essa que fazem com que o aluno vá atrás e descubra o que é que ele próprio precisa aprender, quais são as competências que ele vai desenvolver. Ele desenvolve indo atrás, né? Então, a inversão de sala de aula vem sendo feita pelo Ivanildo, vem sendo feita pela Verônica, vem sendo feita, né, por mim mesmo, pelo Assis, Filho. o Barros Neto. Então, assim, e agora a gente está conseguindo trazer todo esse pessoal para formar um grupo para pensar isso juntos, né? E eu acho que isso é um dos maiores contribuições que eu acho que uma coisa importante também, a parte de inclusão também, né? O Brandão também, né? O Brandão tem feito um trabalho brilhante excelente de inclusão, acessibilidade. Mas eu queria reforçar aí também vamos dizer, o alinhamento com a diretoria do centro, né? Com o Bruno, que é o nosso coordenador de programas acadêmicos, né? O nosso CPA. Professor Bruno Bertoncini. Então, assim, ele tem feito muito e as discussões do ciclo básico, né? Sempre, né? Essas discussões de metodologia, sempre em comum acordo. Sintonia, tanto ele, né? como a Iangla, né? Que trabalha junto com a gente nisso aí, obviamente sob a coordenação do professor Carlos Almica, nosso diretor, dentro dessa visão, né? De discussão sobre o ensino de engenharia e tudo. Então, assim, tem sido uma parceria muito profícua e uma preocupação muito clara do Bruno, né? Hoje, por exemplo, o Bruno divide a disciplina de introdução à engenharia civil comigo, né? Já dentro dessa visão de como melhorar e como prender, entre aspas, né, os alunos no curso de engenharia civil, né? Então, assim, é um trabalho, não é simples motivar essas pessoas, esses alunos aí, né, com 17, 18 anos, entrarem e assumirem o papel, né, de protagonismo. Né? Então, tem sido um trabalho desafiador. Olha, não dá conta num programa da grandeza do trabalho do Diatec, né? Então, quero aqui de antemão, assim, vou usar em nome de vocês, vou pedir também desculpas por omissões que a gente venha a cometer aqui, de esquecer o nome de algum professor que tem um trabalho relevante. Gente, perdoa, porque é muita coisa para ser falada, não é? Muita coisa para ser contada, são muitas iniciativas e metodologias, mas eu queria pegar pela linha, puxada aqui pelo professor Estevam, da emoção, não é? Da emoção de, por exemplo, professor Barros Neto, você foi aluno de engenharia na UFC. Não vou nem dizer quando. Mas olha só. E hoje, nesse momento, tu está ensinando, formando engenheiros, não é? E usando ferramentas de ensino, metodologias completamente diferentes da forma
com que você foi estudante de engenharia. Observar essa mudança... Não, emociona? Com certeza, né? E também não só como aluno, né? Então, assim, nós temos hoje... não vou dizer que seja uma formação totalmente diferente, mas a abordagem é totalmente diferente, certo? Do que era... Né? A nossa abordagem era praticamente muito tecnicista. Nós tínhamos excelentes professores, profissionais de renome nacional e internacional, mas com uma formação muito tecnicista. Era, né, e conta, né, e a gente saía preparado. Então, né? Mas hoje, até pela própria cobrança da sociedade, o aluno hoje chega com uma outra realidade, né? Então, assim, com nível de informação, né? Com um empoderamento diferente do que era na nossa época, né? Então, assim, é uma outra relação professor-aluno, tá? E isso também vem evoluindo desde quando eu entrei em 92 como professor até hoje, né? Então a gente também precisa ir se adaptando a essas novas gerações que estão vindo aí. Então, assim, é um eterno aprendizado, né? Então acho que isso e a gente precisa todo tempo refletir, né? Essas minhas mudanças foram justamente por isso. Eu disse, pais, você ficava lá, o aluno só balançando a cabeça né? E você, né? E hoje, por exemplo, uma das coisas que eu consigo ver é que nenhum dos meus alunos dorme. Certo? Então não vejo ninguém cochilando em sala de aula. Então acho que isso já é uma grande conquista, né? Estão concentrados, estão olhando, né? Então, assim, eu acho que isso... Então, assim, é um grande desafio. E tem mais, os desafios acho que vão aumentar. Né? Porque com esse mundo digital, né? Com esse mundo cada vez mais conectado, cada vez mais, assim... Hoje a gente percebe que a gente precisa cada vez mais, por exemplo, da engenharia, né? Tanto entre as engenharias. Então, por exemplo, eu hoje tenho um projeto com o professor André Ferrer do departamento de teleinformática, do DETI, né? A gente está usando RFID na construção civil. Então, temos um projeto hoje que ganhamos até uma bolsa de doutorado, aquela doutorado acadêmico inovador do CNPq, né? Então, assim, cada um... Então, isso dentro das engenharias. E também tem já contatos com medicina, né, com outras áreas. Eu atuo também junto aqui com o pessoal da FEAC, né? Aí é por causa do meu doutorado, eu faço parte também do PPAC. Então, assim, então, assim, isso está aumentando cada vez mais, né? Então, acho que isso é um dos desafios. E isso mudou muito em relação de quando eu fui aluno e de quando eu comecei como professor. Exatamente. Essa questão também da integração que o Barneto falou, isso ocorre na construção civil também com o uso do BIM, que é o Building Information Modeling, modelagem da informação da construção. É algo que também a gente conduz, tem um grupo chamado EP, História de Projetos Integrados de Engenharia, que já está no seu segundo ano. O EP hoje teve uma procura de 80 alunos para fazer a seleção. Amanhã vai ocorrer a parte final da seleção, para vocês terem ideia, né? A gente também está trabalhando com a UFC Infra na questão do mapeamento e modelagem tridimensional do PC e também em parcerias fora da instituição. Também contatos com o Ciduscom nesse aspecto, né? Só para dar um exemplo, né? Estevão, tem algo a falar também? Não, o Ismael fez a pergunta original sobre a emoção, né? E Ismael, como diria Gilles Deleuze, né? Uma sala de aula é emoção pura, né? É vibrante. Sem emoção não tem sentido nenhum dentro da sala de aula. Então, assim, eu me preocupo muito com a questão também da inteligência emocional dessas pessoas que vão conduzir nossas empresas, conduzir o nosso país, né? E, então, assim, ano passado a gente fez um estudo dentro dos alunos de graduação do Centro de Tecnologia, conduzido por um médico psiquiatra, né, que estava estudando lá no programa de saúde coletiva da UES, e ele estava estudando justamente o nível de transtornos mentais, né? Ele fez algumas avaliações com uma amostra de alunos, e é impressionante perceber o quanto esses alunos são submetidos a estresses que muitas vezes são desnecessários, né? Então ainda existem sobretudo ali na hora que ele entra, a gente já comentou sobre isso, né? Essa pressão inicial das disciplinas mais difíceis, e o aluno muitas vezes é submetido a um cenário de terror, né? Então já é difícil ele dar conta pela dificuldade natural das coisas, né? E esse cenário de terrorismo emocional não ajuda, porque não ajuda ele a concluir a formação dele, mas também não ajuda ele a ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, né? Então, quando a gente fala em emoção, eu penso nisso. Eu penso em chegar em sala de aula e me dar o meu melhor para que o aluno se sinta seguro, né?
de que eu estou ali para ajudá-lo, né? Estou ali para que ele possa crescer, ter um apoio. Porque se o aluno se sentir bem na sala de aula, né? Enfim, em casa eu não posso interferir, eu não tenho como interferir nisso, mas em sala de aula eu tenho. Então, ali é onde ele vai se sentir seguro e é onde a gente vai trabalhar as competências dele. Isso que o Estevam está falando tem a ver com acolhimento, né? Que é algo que a gente pensa e nós procuramos trabalhar essa fase nas nossas disciplinas, com dinâmicas principalmente. Então, não é chegar no primeiro dia de aula e já partir para o conteúdo, não. A gente procura trabalhar o acolhimento, conhecer esse aluno, o perfil desse aluno, para daí, então, a gente partir para a sistematização. E eu acho que esse é um ponto, e aí que eu acho que vai além do Diatec, né? É uma preocupação que a gente deve ter como universidade de conduzir da melhor maneira possível essa transição. Certo? Então, você vê um aluno do ensino médio que vem todos, né, a maioria enquadradinho, né? Tudo, a aula... bate o sino, ele entra, tem uma pessoa botar para condicionado, tudo condicionado, de farda, não sei o que. É uma outra realidade, que não estou questionando, é uma realidade e que faz parte da formação, isso é em qualquer escola. Quando ele chega na universidade, principalmente na Universidade Federal, aí a distensão é total. Ruptura. É uma ruptura. E muitas vezes eles não estão preparados para esse tipo de ação, certo? Pela idade, até às vezes pela superproteção. Hoje nós temos um nível de proteção dos pais maior do que era na nossa época, essa questão de violência e tudo mais, né? Então, assim, como a gente encaixar esse aluno nessa... E até como encaixar o professor também, né? Ou seja, como é que a gente desperta o professor para essa preocupação? É uma ruptura interna também, né? Então, assim, isso até acho que precisa de um debate mais, até o CASA pode levar nesse sentido, um debate de como fazer essa transição. Né? Porque se a gente conseguir fazer essa transição, né, lenta e gradual, né, certo? Ou seja, se você conseguir... Para o professor é bom, para o aluno é bom. A gente já tem algumas ações, né? Tem lá a semana, né, de recepção aos alunos e tudo, mas acho que a gente precisa ter esse processo de acolhimento, que eu acho que é muito pesado, né? Essa mudança da universidade, né, da escola lá, do ensino médio para a universidade. Né? E a UFC hoje está muito grande. Então é muito grande, né? Então hoje a UFC tem talvez 2 vezes ou quase 3 vezes da época quando eu era estudante. Eu entrei com 4 cursos de engenharia e arquitetura. Hoje são 11 cursos, estou falando sem tecnologia, hoje são 11 cursos de engenharia, mais arquitetura e design. Então, de 5 nós temos 13. Certo? Então hoje entram 824 alunos no Centro de Tecnologia. Inclusive, por ano. Um abraço aí certo? Pro Renan. Aí da arquitetura, um grande parceiro, entendeu? Então, assim, essa é uma discussão que precisa, assim, amadurecer, né? E eu acho que a gente precisa, e até um desafio que eu deixo por casa, de como é que a gente faz como é que a gente melhora. Isso não é um problema só da engenharia. Acho que é um problema de boa parte dos cursos, de como você faz essa transição. Né? E a gente pensar que são alunos cada vez mais jovens, né? Mas existe uma imaturidade muito grande. Vamos dizer, hoje, como eu estava falando aqui, nós perdemos uma grande escola hoje, que é a rua. A rua era uma grande escola. Né? Eu morava aqui na Parquelândia e dava para tudo que é canto. Vinha jogar bola aqui no César Carlos. Ia jogar bola aqui no Presidente Vargas. Vinha andando. Tá entendendo? Eu ia voltar para... Meu pai não sabia onde eu estava. Tá entendendo? Então, hoje não. É uma outra realidade. Né? Então, isso... E aí, na rua, a gente dá carreira e leva, né? Apanha e bate, tá entendendo? E isso é um grande aprendizado. E hoje, realmente, você perde um pouco esse aprendizado aí, né? Então, assim... E aí, agora, as crianças chegam com um nível de informação muito grande. Então, não é criança não, jovens, né? Para nós são tudo criança, né? Certo? Então, então, acho que isso é um debate que a gente precisaria aprofundar na universidade e como ter ideias de melhorar isso aí. Né? Até envolver os próprios alunos, os mais velhos, né? Os veteranos, como é que eles, né, veem isso, quais seriam sugestões de melhoria desse processo. Qual o impacto dos cotistas, não? Olha... Eu sinceramente, eu não tenho dados que mas... possa lhe dizer, porque dentro de sala de aula, eles são todos alunos pra gente. A gente não... Eu não sei te dizer qual ali, aquele ali é cotista. Não, pra gente são todos alunos, igualmente. A gente nem sabe quem são. E eu, sinceramente, nunca percebi no desempenho algum tipo de padrão que levasse a apontar para... Até porque os números, se a gente vai o cotista e o não cotista, a diferença dos pontos de corte são muito pequenas para as engenharias.
Então, o que fica, né? Então, assim, não é assim, se você for... Eu tô falando exclusivamente a questão... Os cotistas entram os melhores, né? Então, assim, para nós, nas engenharias, não se percebe. Inclui-se aí, nesses cotistas, não só essa da questão social, mas também os com deficiência física, né? Também são um desafio para o professor de arquitetura aqui, Antônio Paulo, de acessibilidade, né? Tem receber alunos com deficiência do transtorno autista. Exatamente. Isso. Nesse aspecto, Ismael, nós temos o professor Jorge Brandão, ele faz um brilhante trabalho na UFC Inclui, e junto a também representatividade em outras unidades, trabalhando esses alunos, tanto no aspecto de acolhimento, principalmente, também o tratamento, principalmente na área de cálculo, né? Para citar só essa disciplina. Mas o que o Estevão falou... com deficiência visual. Visual, exatamente. E nós trabalhamos o acolhimento, como a gente falou no início. E esse acolhimento independe da questão do cotista ou não. A gente trabalha muito bem esse aspecto. Mas em relação a números, a gente vem trabalhando a questão da educometria, do Mine, para pegar esses dados com a UAB. A gente está tentando fazer essa análise de dados com a UAB. Eu acho que essa questão da inclusão né, você até falou aí do espectro autista, né, do TEA, temos o exemplo do Elano, né? Que é aluno na engenharia de computação, autista, né? Então, assim, o Elano deu um amparo muito forte, mas aí é aquele negócio, muito mais, como é que você pode dizer assim, intuitivo, do que uma coisa técnica e tudo, porque não é simples, né? E aí eu acho que é importante até mencionar a questão do autismo, que nós estamos no mês, né, do autismo. Agora, dia 2 foi o dia mundial do autismo, né? Então, acho que isso... e nós, assim, e é interessante, né, essa questão do autismo, porque muitas vezes nós estamos lidando com autistas sem saber que eles são autistas, certo? Então, eu falo com conhecimento de causa, né? Então, isso e às vezes o professor mesmo, às vezes um aluno é um pouco diferente. Então, assim, a universidade precisa estar mais preparada para esse tipo, porque essa inclusão ela deve ser feita cada vez mais forte, né? Então, como fazer essa inclusão, como aproximar esses alunos. Então, e é interessante, entre os alunos isso não existe não muito, é tão relevante, né? Assim, para eles isso é muito bom, vale a pena dizer, concluindo o que o Barney está dizendo, é que não é pela questão só do acolhimento, né? Existe também a engenharia em si. A questão do conteúdo é forte, é elevada. A maneira como ela é ensinada é que mudou. Certo? Não quer dizer que você tem uma diferenciação da época que eu estudei, fiz arquitetura e mestrado em engenharia, e Barro Neto em engenharia, Estevão em engenharia. Não. Continuamos com a questão do conteúdo com qualidade, porém agregando esses aspectos que foram debatidos aqui. Bom, isso é bom saber que estão sendo bem acolhidos, né? Estamos tentando. E do bom desempenho de todos os alunos cotistas das cotas sociais. Cotista, eu concordo. Agora, em relação à acessibilidade, né, acho que a gente está se descobrindo mesmo. O Barros Neto bem disse, a gente faz ações pontuais, às vezes tateando as cegas e tal, mas a gente ainda precisa se redescobrir, e à medida que a gente for tendo uma massa crítica maior, né, uma maior quantidade de alunos com demandas específicas, a gente vai ter que... até porque cada aluno tem uma especificidade. Exatamente. Né? Sim. E aí requer uma atenção, um conhecimento. E isso... Cada aluno tem uma história, né? Então, cada um... E essa história ele traz para a universidade. Isso é bom porque transforma a gente também, com certeza. Professores. Né? Com certeza. Tentar conhecer a realidade de cada estudante e acolher da melhor forma. Gente, o papo está muito bom, estou muito feliz dessas notícias aqui do Diatec, essas ações, iniciativas, tudo que está sendo feito. E queria deixar um minutinho para cada um de vocês aí, para mandar uns abraços, alôs, o povo de casa, os amigos, parceiros. Queria pedir desculpa se eu esqueci algum dos colegas, só correção, são 13 professores, tá? 13. Aí um abraço para a Natália, a Thalita, o Felipe Munarim, tá? O Elano, o Giancarlo, o Alexandre Montalverne, né? A Celi, então, Thalita. Então, assim, eu queria lembrar também que o COBENG desse ano, Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia, Educação e Engenharia, vai acontecer em parceria com a Faculdade Ari de Sá,
E o corpo científico de organização, a UFC, os professores Almir e Áurea também, do Diatec, estarão presentes e eu. Vamos todos lá para o Combem. Bom, eu queria agradecer, né? Eu acho que realmente o tempo é muito curto, né? A gente começa a conversar aqui e quando a gente já vê, já está terminando. Faz tempo que dá um sinal aqui para a gente acabar. É o limite, né? Então, mas alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Então, assim, eu acho esses debates super interessantes, né? A gente tem vários desafios aqui para a formação dos nossos alunos. Então, assim, nós que somos, né, engenheiros e arquitetos, né, estamos aprendendo a questão da educação, né? Então, assim, é um grande desafio. Todo dia a gente fica pensando em como melhorar, de como, né? Eu acho que isso eu acho que é um dos grandes papéis de um professor, tá tentando aí inovar e fazer alguma diferença com os nossos alunos. Então, obrigado e boa sorte ao IDEA. O IDEA não, ao Casa. A Casa é ideia. Casa é tudo junto. Eu me dei conta agora que a gente não teve tempo nem de falar um pouco mais sobre projetos de extensão, que é outro mundo, né? É outro universo aí. Quem sabe, já fica pautado aí. Tem que ter outro então evento. Eu vou aproveitar só para deixar um abraço para os meus alunos do meu projeto, da Escola de Inventores, que a gente está levando um pouco de pensamento computacional, lógica de programação e robótica em algumas escolas públicas de Fortaleza, e tem sido um projeto que tem me estimulado demais, os meninos adoram, então deixo um abraço para eles, né? E finalizo deixando também aí um abraço para o nosso secretário Arlen, secretário do Diatec, um dos melhores técnicos administrativos dessa universidade. Não faz propaganda, não. Desenvolvendo o Cicobi, né? Sistema de compartilhamento de bens. Um abraço a dona Antônia, né? Lá do Centro de Tecnologia. E deixar aqui um beijo enorme para as minhas duas queridas amigas, professora Áurea e professora Verônica. Vocês moram no meu coração e vocês me inspiram muito. Um beijo grande a todo mundo. Ok, estamos esperando a professora Áurea aqui, a professora Verônica já veio, queremos ver de novo aqui a professora Verônica Castelo Branco. Um abraço, professora. Um abraço, obrigado. Gente, muito obrigado Barros Neto, muito obrigado Estevão, muito obrigado Antônio Paulo e muito obrigado a você, ouvinte, pela sintonia e companhia nessa tarde de sexta. O Casa Aberta vai ficando por aqui. Na produção, Rafaela Leite, na apresentação, Ismael Furtado. Nos teclados, o maestro Antônio Carlos Lima. Até a próxima sexta, um abraço, tchau. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.